Olá, meus estimados alunos Unisantos, como é que vocês vão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos acabar nossa saga executiva, não é isso? Hoje nós vamos acabar um verdadeiro curso de execução que a gente fez aqui, trabalhista, acho que foram 4 aulas, essa é a 4ª, e hoje nós vamos finalizar com defesa e venda judicial, ou alienação judicial, como usa a expressão que usa o CPC, como a gente vai ver mais na frente. Estou gravando hoje na parte da noite, bastante cansado, dia longo, mas vamos com força, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar o material de vocês. A gente começa a 4ª fase naquela divisão que eu fiz com vocês. Hoje a gente vai trabalhar a 4ª e a 5ª fases. A 4ª fase é a fase da defesa e a 5ª fase, a fase que eu chamei de expropriação, que é a fase em que acontece a alienação, além de outras formas de transferência da propriedade, como a gente vai ver mais na frente. Muito bem, quando a gente fala de 4ª fase, a gente está falando de defesa. Na execução, apesar de terem alguns aspectos bem característicos da execução, como a gente trabalhou, como é o caso da prevalência do exequente, dos interesses do exequente, como é o caso da menor onerosidade para o devedor, desde que ele apresente uma via, uma alternativa tão eficaz como a originária. Portanto, princípios relacionados da eficácia da execução, não é isso? Princípios relacionados à efetividade da atividade jurisdicional executiva, porque a execução ela é concebida para satisfazer os interesses do credor, até porque já existe um título executivo judicial ou extrajudicial, como a gente fez a distinção, em benefício desse credor. Contudo, isto não afasta a prerrogativa que o devedor tem de se defender. Daí a fase da defesa. E esta defesa é chamada no processo do trabalho, como a gente vai ver mais na frente, de embargos à execução. Um incidente dentro da fase executiva voltada à defesa do devedor. Então, quando no passado se falava com bastante incorreção que a fase executiva não existe cognição, porque ela é toda voltada à satisfação do credor, isso nunca foi completamente correto, porque, não obstante estas prerrogativas do credor, não obstante essas características da fase executiva, ainda assim o devedor tem direito de se defender, e essa defesa, obviamente, está dentro da ideia de cognição que a jurisdição precisa realizar na fase executiva, não só em relação à defesa, mas outros incidentes criados na fase executiva. Então, existe cognição na fase executiva, assim, ainda que seja uma cognição distinta da fase de conhecimento, porque na fase de conhecimento a gente ainda está conhecendo, daí o nome. A fase executiva já existe um título, mas ainda assim existe cognição, levando-se em consideração essas características. Muito bem. Eu fiz aqui rapidinho uma ideia desse assunto no processo civil, então a gente vai fazer aqui um bate-bola rápido do processo civil para depois entrar na execução trabalhista, porque eu tenho um plano de 11 folhas que já está me dando até medo quanto tempo eu vou demorar para chegar até lá. Mas vamos lá, ó. No processo civil hoje, com o novo CPC, a gente tem a ideia de impugnação e a ideia de embargos e execução. A impugnação ela é realizada dentro da fase executiva, ou seja, a continuação da fase de conhecimento. Existe a impugnação, que é a defesa do devedor. E existe os embargos, a execução, que é dirigida às ações de execução, certo? Propostas
no processo civil. Então, tem características distintas, isso aí obviamente que vocês vão estudar lá no processo civil. É só fazer um apanhado aqui rapidinho, que a impugnação essas duas distinções, elas não existem no processo do trabalho, porque o processo do trabalho só trata de embargos à execução. Então, o processo do trabalho não faz distinção entre impugnação e embargos do devedor. O processo do trabalho só fala nos embargos ao devedor. Pronto. Certo? Beleza? Só que no processo civil, quando a gente fala de impugnação, e aí eu até citei aqui no material, a impugnação ela não tem efeito suspensivo, a impugnação não exige a garantia do juízo, então para o devedor apresentar a impugnação, o juízo não precisa estar garantido, ao contrário do que acontece nos embargos à execução do processo civil e ao contrário do que acontece nos embargos à execução ou ao devedor ou do devedor no processo do trabalho. Então a impugnação não exige garantia do juízo. Não tem requisitos formais para apresentação da petição de impugnação. A impugnação no processo civil ela acontece após o prazo do pagamento voluntário lá do 523. Então lá no 523 diz que, 523 do CPC, que o executado tem um prazo de 15 dias para pagar de maneira voluntária, sob pena de ser acrescido 10% lá no parágrafo 1º do 523. Pois bem, a impugnação acontece depois deste prazo. Se o devedor não cumprir o cumprimento voluntário, aí vai acontecer a possibilidade que ele tem de impugnar esta execução. Esta impugnação, ela acontece lá no processo civil, acontece lá no 525 do CPC, que eu transcrevi para vocês aqui, tá? É 525 do CPC. Que diz, transcorrido o prazo previsto no 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora, ou seja, não tem garantia do juízo, apresentar nos próprios autos a sua impugnação. A impugnação do executado no processo civil, as matérias da impugnação, estão dispostas lá no parágrafo 1º do 525. A gente vai ver mais na frente que essas matérias elas podem ser utilizadas no processo do trabalho, porque as matérias elencadas no dispositivo legal que a gente vai ver mais na frente da CLT, que trata de matérias a serem elencadas em embargos à execução, são muito restritas. Daí se construiu no processo do trabalho que esse rol do processo do trabalho é apenas um rol exemplificativo. Daí a possibilidade de no processo do trabalho se aplicar as matérias elencadas no parágrafo 1º do 525 do CPC, que são algumas delas as seguintes. Falta nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, correu a revelia, não houve citação, desde lá o cidadão está sendo executado. Ele pode usar isso em impugnação. Inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, excesso de execução de 5 mil, o cidadão está cobrando 20, excesso de execução, certo? Incompetência absoluta e incompetência relativa do juízo de execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, estas causas modificativas precisam ser supervenientes à sentença logo já em fase de execução. Então, se o cidadão vai e paga a dívida, o executado, e paga a dívida e a execução continua, obviamente que ele vai poder alegar isto em sede de embargos à execução. Neste caso, em sede de impugnação no processo civil. Beleza, pessoal? Tá? Então, isso é um assunto muito interessante e muito importante, porque essas matérias do parágrafo 1º, a gente vai ver, do 523, a gente vai ver que elas se aplicam integralmente ao processo do trabalho, porque quando eu ler o dispositivo do processo do trabalho, que trata das matérias dos embargos à execução, vocês vão ver que ele é muito restritivo. Muito bem. Continuando, como eu falei, no processo civil também tem os embargos à execução, que estão previstos lá no artigo 914.
Já os embargos de execução, eles são considerados como um incidente da ação de execução. Logo, eles são autuados em apartado, eles recebem um novo número dessa autuação apartada, diferente da impugnação que é apresentada nos próprios autos da fase de execução. Muito bem, aí os embargos de execução tem essa sistematicidade do processo civil bastante similar, diga-se de passagem, à sistematicidade do processo do trabalho, como a gente vai ver mais na frente. As matérias dos embargos à execução estão dispostas lá no artigo 917 do CPC. Matérias que também se aplicam ao processo do trabalho, assim como as matérias lá do parágrafo 1º do 523 do CPC. Muito bem, aí eu trouxe um dispositivo aqui para vocês, o 916, que é interessante, do processo civil, que também a gente vai ver que se aplica ao processo do trabalho, que diz, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescida de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção e de juros de 1% ao mês. Então, o executado reconhece e em fase, no prazo para embargos, vai lá e já deposita 30% e já se compromete a pagar o restante em até 6 vezes do principal mais o acessório. A gente vai ver que esse dispositivo vem sendo muito aplicado no processo do trabalho. Muito bem, vamos para embargos e execução agora no processo do trabalho. Como eu falei para vocês antes, não tem uma distinção procedimental entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Perdão. Tem uma sistemática própria dos embargos de execução na CLT, que está lá no artigo 884 da CLT, que diz: garantida a execução ou penhorados bens, primeiro aspecto. Esta questão já explicada na aula anterior, não vou mais explicar a questão da garantia da execução e da penhora de bens. Terá o executado prazo de 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Vimos na nossa aula passada também que a sentença de liquidação, ela não está sujeita a imediato recurso. Voltem lá para a aula anterior. Logo, tanto o exequente como o executado podem impugnar esta sentença de liquidação. O executado apresenta a sua impugnação por intermédio de embargos e o exequente apresenta a sua impugnação por intermédio da impugnação, peça chamada de impugnação. Então, o executado apresenta embargos e o exequente apresenta impugnação. Aí, pessoal, vamos entrar nas matérias. Olha só, o artigo 884, parágrafo 1º diz: a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Vejam, esse rol é muito restritivo, daí a necessidade de se utilizar o rol lá do 523, parágrafo 1º do CPC ou 917 do CPC. Vejam, rol aqui muito restrito, daí já fartamente aceita pela jurisprudência a possibilidade de se usar o rol do processo civil de matérias alegáveis em sede de embargos à execução. Pacífico, tá, pessoal? Totalmente pacífico. Então, se você, obviamente, for suscitar excesso de execução não está, por exemplo, aqui nesse rol de matérias do parágrafo 1º. Logo, você vai ter que usar o rol do 523, parágrafo 1º do CPC. Certo, pessoal? 525, parágrafo 1º do CPC. E o 917 do CPC, que são as matérias dos embargos à execução. E o 884, parágrafo 1º, são as matérias da CLT para os embargos à execução do processo do trabalho. Logo, aplica-se por supletividade. Lembram, o supletivo é aquilo que é incompleto. Então, se no processo do trabalho a matéria é incompleta, a gente vem para aquela que a gente chama de heterointegração por supletividade. A gente traz
o regramento do 523, parágrafo 1º do CPC e completa o 884, parágrafo 1º da CLT em relação às matérias de defesa. Com uma observação importante, aliás, mais de uma. Primeira observação, prazo de 5 dias comuns, tanto para o exequente como para o executado. Segunda observação, rol de matérias mais amplo, como eu já expliquei para vocês. Terceira observação, eu escrevi 525 aqui, por isso que eu estava... 525, está certinho. 525, parágrafo 1º, está certíssimo. Segunda observação, a primeira observação eu falei do prazo de 5 dias. A segunda observação, as matérias do 884, parágrafo 1º, que são complementadas pelas matérias do 925, parágrafo 1º do CPC e 917 do CPC. Terceira observação importantíssima, garantia do juízo. A gente só fala de embargos à execução se houver prévia garantia do juízo. Daí a nossa aula anterior ter tratado bastante de garantia do juízo. Confiram na aula anterior, que eu não vou repetir novamente, senão a gente não consegue seguir para frente, tá? Então, só se fala em apresentação de embargos à execução de maneira correta se houver prévia garantia do juízo, sob pena desses embargos da execução, a execução não serem nem conhecidos. O rol de matérias eu já expliquei para vocês, está aqui bem explicado no material a possibilidade de se aplicar por heterointegração supletória ou supletiva as matérias do CPC para este caso aqui. Aliás, não está nem no material, eu acabei de falar aqui, depois eu complemento para vocês. Beleza, pessoal, tá? Aí, o próximo item da página 3... trata de impugnação à liquidação. O artigo 884, parágrafo 1º, não sei se eu preciso voltar, eu acho que já está bem explicado aqui, tá? Eu já apresentei aqui no material o rol do artigo 525, que são as matérias que podem ser utilizadas nos embargos à execução, e eu acho que já está bem explicado. É claro que essas matérias, elas têm relação com aquilo que é posterior ao trânsito em julgado, certo, pessoal? Com a maioria das matérias aqui, a maioria das matérias, talvez uma delas não, todas elas tratam de questões que acontecem após o trânsito em julgado. Pagamento, excesso de execução, cumprimento do acordo, prescrição intercorrente, que eu já expliquei na aula anterior. A única matéria que volta para a fase de conhecimento é a matéria da letra A, que diz, do inciso 1º, melhor dizendo, faltam nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Isso aí eu volto desde o início ao momento da citação ainda da ação de conhecimento para dizer, correu a revelia, chegou na fase de execução e o cidadão, o executado, nunca foi transformado nem em réu, porque correu a revelia dele, então ele de repente já virou executado e tomou conhecimento daquilo e pode, obviamente, tomou conhecimento possivelmente no momento da penhora e aí ele pode, obviamente, apresentar os embargos a devedor. Todas as outras matérias estão relacionadas a questões que acontecem pós-trânsito em julgado. Muito bem, agora eu vou adiantar. O artigo 884, parágrafo 3º da CLT diz: somente nos embargos à penhora. Essa expressão completamente ultrapassada. Hoje se lê embargos à execução e ponto. Certo, pessoal? Então, embargos à execução é a peça que o executado vai atacar a decisão de liquidação, e embargos à execução é a peça que o executado vai atacar a decisão de liquidação, e impugnação é a peça que o exequente vai atacar a sentença de liquidação e ponto. Certo, pessoal? Muito bem. Aí o artigo 884, parágrafo 4º, diz:
julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Então, vai se somar o julgamento da impugnação com os embargos de execução e daí vai se extrair uma sentença. E esta decisão, que será recorrível por intermédio de agravo de petição, que é um recurso que só é apresentado na fase executiva, recurso esse que a gente vai ver mais para frente, tá? Muito bem, algumas observações aqui em relação ao 884, vejam no material de vocês lá o item 4, 884 parágrafo 6º, que é uma inovação trazida pela reforma trabalhista que eu preciso citar rapidamente para vocês aqui. Artigo 884, parágrafo 6º da CLT. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, entidades declaradas como filantrópicas não estão sujeitas a penhora, nem os diretores daquelas entidades filantrópicas em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Certificado de entidade filantrópica, eu até cito a lei para vocês aqui, a 12.101 de 2009. Aliás, a essas mesmas entidades filantrópicas também há a dispensa do depósito recursal, consoante disposto lá no artigo 899, parágrafo 10º da CLT. Ambas reformas legislativas, essa do 884, parágrafo 6º, e essa do 889, parágrafo 10º, decorrente da lei da reforma de 2017. Aí eu cito para vocês aqui a Instrução Normativa 41, que diz que o 884, parágrafo 6º, aplica às entidades filantrópicas e seus diretores em processo com execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017, ou seja, data em que entrou em vigor a lei da reforma. Então, só se aplica a processos que acontecem, a execuções, melhor dizendo, a processos com execuções, melhor dizendo, iniciadas pós 11 de novembro de 2017. Muito bem. Parcelamento da execução, item 5º aqui. Estão vendo que eu estou animado hoje, pessoal. Vamos lá, com animação. Item 5º do material de vocês, questão do parcelamento da execução. Muito bem, a gente viu lá o 916, a possibilidade do parcelamento da execução, né? Diz a instrução normativa 39 do TST, aquela instrução normativa que eu citei anteriormente, esqueci de dizer, ela também é do TST, tá? Não sei se eu disse, se eu não falei, tá dito agora. A 41 e a 39, ambas são do TST e ambas tratam de processo. Tá? A 39 trata da aplicação do processo civil no processo do trabalho depois da edição do CPC de 15. Então, a 39, lá no artigo 3º, 21, diz: admite-se a compatibilidade do dispositivo com o processo do trabalho. Qual é o dispositivo? 916 do CPC. O que é que diz o 916 do CPC? O 916 está na última parte lá da página 3 do material de vocês, que eu já citei anteriormente, diz o seguinte: no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Essa sistemática se aplica ao processo do trabalho, tanto para títulos judiciais como para títulos extrajudiciais. No processo civil, 916 tem uma outra sistemática. Ele é mais restrito, porque ele é aplicado só em caso de embargos, portanto, só em caso de execução de título extrajudicial. Mas a gente não está estudando processo civil aqui, a gente está estudando processo do trabalho. No processo do trabalho, aplica-se o 916 tanto para execução de título extra como para a fase de execução de título judicial, para fazer aquela distinção que eu estou fazendo desde o início.
Então, no prazo para embargos, que no processo do trabalho, embargos é o que a gente chama a defesa do devedor de maneira genérica, geral, porque não tem distinção entre impugnação e embargos à execução. Esse 916 aqui se aplica ao processo do trabalho. Logo, o devedor, no prazo para os embargos, primeiro precisa reconhecer o crédito do exequente, e quando ele reconhece, ele vai lá em juízo, deposita 30%, certo? Acrescido de custas e honorários, que é o principal, mais o acessório, e desde logo já apresenta um plano de pagamento do restante em até 6 parcelas mensais já acrescidos de correção e juros de 1% ao mês. Via de regra, o juízo acolhe essa pretensão. Contudo, diz o 916 que a sistemática continua. O parágrafo 1º diz: o exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Vocês percebam que o parágrafo 1º ele não faz um juízo de valor sobre a possibilidade ou não do juízo aceitar essa sistemática. O parágrafo 1º diz: o exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos, ou seja, leia-se, caso o executado preencha os pressupostos do 916, quais sejam: fazer no prazo dos embargos, depositar 30%, apresentar um plano de pagamento até 6 vezes e abranger o principal mais acessórios. Se o executado cumprir isso, o exequente só pode... a única coisa que o exequente pode refutar é a ausência da observância desses pressupostos, desses requisitos, como foi chamado aqui. Portanto, caso o executado preencha esses requisitos, o exequente não tem nada a fazer a não ser ratificar. É pelo menos a interpretação que se faz do dispositivo do CPC. E a jurisdição acompanha nessa mesma trilha. Logo, se o executado cumprir o projeto do 916, o exequente não tem o que fazer, nem a jurisdição vai ter o que fazer. Regra geral, salvo questões excepcionais, quando o valor é muito alto, etc, e aí o executado vem e diz: eu não quero em 6 vezes, porque é uma execução de 100 milhões, eu quero parcelar, eu quero, não sei, entenderam? A regra geral diz aqui, a interpretação desse dispositivo leva a entender que, vou repetir, ao exequente e à jurisdição só cabe observar se o executado preencheu a sistemática do 916. Caso tenha preenchido, nada há o que fazer, só esperar o cumprimento. Certo, pessoal? E, aliás, é o que vem acontecendo no processo do trabalho. Esse dispositivo vem sendo bastante aplicado. Eu nunca vi recusa, nem da jurisdição, nem do exequente, quando o executado segue as regras do 916, porque, óbvio, todo mundo quer receber. E se ele já, desde logo, paga 30% e se obriga a pagar o resto em até 6 vezes, nem a execução pode demorar muito mais do que isso sem o exequente receber nada. Então, por razões óbvias, ele vai acabar aceitando esse plano de pagamento. Muito bem, aí o resto do dispositivo legal eu não vou trabalhar com vocês, leiam o 916 do CPC, e agora eu passo para o que eu chamo de exceção de pré-executividade. E só Deus na causa, porque eu ainda estou na folha 4 e já estou em 30 minutos. Vamos lá. Exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade é uma fórmula, é uma maneira anômala de defesa, que foi criado pela jurisprudência para evitar que o devedor, em determinadas matérias, tenha que suportar o ônus da garantia do juízo, tenha que suportar o ônus da penhora,
tenha que suportar o ônus da perda da posse daquele bem em razão da remoção daquele bem decorrente da penhora. Então, existem situações em que a defesa do devedor é tão clara, os argumentos que ele tem é tão claros que ele não precisa de embargos do devedor, ele não precisa de garantia prévia do juízo. Daí se criou essa modalidade anômala de defesa chamada exceção de pré-executividade, que também existe no processo civil. A exceção de pré-executividade serve quando existem vícios graves na execução, quando existem vícios que maculam desde logo a execução e que, principalmente, o devedor consiga, por intermédio da execução de pré-executividade e desde logo de maneira documental, comprovar a viabilidade daquela execução de pré-executividade. Porque se for matéria que precisa de prova, que precisa de instrução, a exceção de pré-executividade não será o meio adequado. O meio adequado para a defesa, quando precisa de instrução, produção de provas, são os embargos à execução. Logo, a exceção de pré-executividade é um caminho anômalo de defesa que a jurisprudência criou para algumas situações específicas. Por exemplo, e aí a doutrina fez uma distinção aí entre o pessoal que é mais restritivo e mais ampliativo em relação às matérias. Os restritivos dizem assim, só admite exceção de pré-executividade em matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juízo. Exemplo, incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para a execução. Aí tem uma outra corrente que é mais ampliativa que diz assim, não é só isso. Existem matérias que podem ser demonstradas desde logo de maneira documental por intermédio da exceção de pré-executividade. Portanto, seria desnecessária a garantia do juízo e os embargos da execução se o devedor conseguir apontar desde logo o direito dele. Por exemplo, o devedor quita uma obrigação com o credor e ainda assim a jurisdição continua na execução por alguma razão, o credor não dá notícia, o devedor não dá para a jurisdição, e aí vem a execução, continua inclusive com a possibilidade de penhora de algum bem do devedor, e esse devedor já pagou a dívida, já tem o recibo, etc. Nesta situação, o devedor vai, se adianta e diz, vou apresentar uma exceção de pré-executividade que eu não quero enfrentar uma penhora. Por quê? Porque eu já paguei, certo? Ou então existe uma execução que é proposta depois do prazo prescricional da prescrição intercorrente que a gente já trabalhou aqui. Não vou repetir, vamos pesquisar lá a prescrição intercorrente. Então, execução proposta quando já está prescrita. O devedor, desde logo, pode demonstrar por intermédio de exceção de pré-executividade essa prescrição. Logo, é matéria de exceção de pré-executividade e não precisa de embargos ao devedor. Aí eu trouxe uma jurisprudência para vocês que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês rapidinho. Agravo de instrumento, recurso de revista, exceção de pré-executividade, cabimento. Requisitos ausentes. Agravo de petição, ausência de comprovação do depósito recursal, deserção. Muito embora a parte tenha direito de, no processo de execução, se valer excepcionalmente da exceção de pré-executividade em defesa de seus direitos sem garantir o juízo, como apontado com propriedade pelo Tribunal Regional, a utilização dessa medida excepcional dá-se quando ausente os requisitos de regular execução, o que não ocorreu em caso, tendo em vista que as questões levantadas na exceção intentada consistem, por exemplo, na discussão acerca da responsabilidade pelo débito exequendo, da aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e da sucessão societária. Portanto, matérias controvertidas e que exigem uma análise mais detalhada, inclusive envolvendo provas. Circunstância esta incompatível com o rito da medida eleita pelos executados, sendo necessária a plena garantia do juízo,
o despacho que denegou o segmento ao recurso de revista no termo da súmula não merece reparo, agravo de provimento desprovido. Então, pessoal, a exceção de pré-executividade é uma via estreita e extraordinária que tem um trâmite. Cidadão, o devedor apresenta a exceção, o credor é intimado a apresentar contraposição à exceção, apresenta a contraposição, o juízo da execução vai e julga, e nós temos uma decisão em sede de execução. A execução, por exemplo, poderá ser extinta se o juízo reconhecer a procedência dessa exceção de pré-executividade. Percebam a questão? E esta extinção da execução pode gerar a apresentação de agravo de petição, que a gente vai estudar agora. Certo, pessoal? Então, deixa eu complementar aqui. A decisão de exceção de pré-executividade, decisão de exceção de pré-executividade, decisão em sede de exceção de pré-executividade. Então, é uma decisão. Esta decisão pode gerar um agravo de petição, que a gente vai estudar agora. O agravo de petição é um recurso cabível em sede de execução. Primeira observação para vocês. Então, só cabe agravo de execução em sede, agravo de petição, perdão, em sede de execução. Então, agravo de petição é um recurso cabível em sede de execução. Primeira observação que a gente vai fazer. Aí eu vou para o dispositivo legal lá da CLT que trata do agravo de petição, que é o 897, letra A. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Bom, a confusão é que o processo do trabalho não faz a distinção entre despacho, decisão interlocutória e sentença. O processo do trabalho menciona a execução, por exemplo, menciona a sentença quando fala em liquidação. Neste caso aqui, a lei fala em decisão do juiz ou presidente. Então, a leitura que a doutrina e a jurisprudência fazem de decisão é algo que está entre a decisão interlocutória e a sentença. É algo que se aproxima da sentença, mas não é sentença, porque se fosse sentença seria chamado de sentença, e nem é decisão interlocutória, porque não é chamada de decisão interlocutória e pode ter uma carga mais forte. Entenderam? Por exemplo, a decisão em sede de execução, em sede de exceção de pré-executividade, que extingue uma execução, é uma decisão passível de agravo de petição, certo? E aí a gente vai ver a decisão que determina a venda de um bem antecipada em sede de execução provisória, é uma decisão que pode causar um gravame, certamente poderá causar um gravame forte, é uma decisão, logo está sujeita a um agravo de petição, certo? Por quê? Porque se a gente passar do agravo de petição, a gente vai para o mandado de segurança, e no mandado de segurança tem que provar direito líquido e certo. Então, se existe um recurso no processo do trabalho contra a decisão, a gente vai discutir na execução trabalhista o que é execução, o que é decisão. Ou seja, uma decisão jurisdicional que tem uma carga suficiente para causar um gravame que está entre a decisão interlocutória e a sentença, e não é nenhum dos dois, é uma decisão, está lá no meio, certo? Então, aí vem a jurisprudência, a doutrina, trabalhar diversos incidentes gerados na execução que podem dar ensejo à execução. Tem diversos, venda de bem, decisão em sede de exceção e pré-executividade, substituição de bem, tem tantas decisões em sede de execução que estão sujeitas
o agravo de petição, diversas decisões. Uma decisão envolvendo a declaração de fraude à execução também é uma decisão em sede de execução que pode estar sujeita a agravo de petição. Então, esse é o recurso. Certo, pessoal? É claro que a decisão aqui, que é quando a gente fala em agravo de petição, é uma decisão que já não cabe um remédio legal específico, né? Porque quando a gente trata lá no início dos embargos da execução, é uma modalidade de defesa. A decisão exarada em sede de embargos de execução pode dar ensejo ao agravo de petição, por exemplo. Certo, pessoal? Beleza? Decisão, até citei como exemplo aqui, decisão proferida em sede de embargos de execução, cabe agravo de petição. Decisão que determina a venda de bens em sede de execução provisória, cabe agravo de petição. Decisão que extingue a execução em sede de exceção de pré-executividade, cabe agravo de petição. Certo? Muito bem. Para finalizar, agravo de petição, existe um dispositivo que é o parágrafo 1º lá do 897, que diz: o agravo de petição será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e ou valores impugnados, permitindo a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Esse dispositivo quer dizer o seguinte, que o agravo de petição precisa observar um pressuposto recursal específico do agravo de petição, que é a delimitação da matéria objeto do agravo de petição. Então, se eu estou questionando uma fraude à execução, uma venda em fraude à execução, eu tenho que delimitar no meu agravo de petição o que é que eu estou questionando. Se eu estou questionando uma decisão exarada em embargos à execução que alcança uma parte da execução num valor tal, eu tenho que delimitar isso no meu agravo de petição, sob pena desse agravo de petição não ser nem conhecido, como diz a lei. Tá? Muito bem. Vamos para embargos de terceiro, rapidinho aqui, tá? Só para a gente encaixar isso mais ou menos no que a gente falou aqui. Quando a gente fala de embargo de terceiro, a gente está falando da possibilidade que um terceiro tem, por exemplo, um terceiro que é estranho ao processo, nem é autor e réu, por isso que ele é terceiro, certo? Este terceiro pode enfrentar consequências negativas tanto da ação de conhecimento quanto da fase executiva. Se este terceiro enfrentar consequências negativas, este terceiro poderá apresentar embargos de terceiro. Por exemplo, a gente trabalhou lá na prática processual a seguinte questão: um terceiro comprou um bem de um executado sem saber que o executado estava sendo executado, sem saber que o executado tinha ação contra ele, comprou uma moto. Aí este terceiro comprou o bem, não tinha nenhum gravame no certificado da moto, estava tudo direitinho. Transferiu a propriedade para ele, está usando a moto, vem a justiça e penhora aquela moto. O que esse terceiro vai fazer? Vai apresentar os embargos de terceiro para dizer: opa, eu não tenho nada a ver com essa história, estou aqui de boa fé, etc, etc. Ele apresenta para isso os embargos de terceiro, certo? Que é uma ação autônoma, incidental, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, cuja finalidade é desconstituir uma constrição que um terceiro sofreu em razão de um processo, certo? Esse terceiro pode ser aquele terceiro responsável ou o terceiro que adquiriu o bem daquele executado. Embargo de terceiro tem previstos lá no 674 do CPC. Vou ler só o 674, tá? Que meu tempo já está ficando curtinho. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Embargo de terceiro, o embargo pode ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
enquanto não transitada julgada a sentença ou no cumprimento da sentença. Os embargos de terceiros são distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Sistemática idêntica no processo do trabalho. Muito bem, agora eu vou falar rapidamente de cumprimento provisório ou execução provisória. Bom, a execução provisória no processo do trabalho, como vocês já viram, ela tem previsão lá no artigo 899 da CLT e ela é rapidinha quando ela diz que a última parte do 499, errei aqui. A última parte do 899 da CLT diz, primeiro eu vou ler a primeira parte, tá? Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título. A última parte do 899 é a sistemática da execução provisória no processo do trabalho, que diz permitida a execução provisória até a penhora. Então, no processo do trabalho, se pode executar provisoriamente e essa execução provisória tem um teto limite que é a penhora. Para aí. A execução provisória, e portanto ela tem uma finalidade acautelatória, porque ela vai se acautelar penhorando um bem daquele executado no sentido visando para que aquele executado não venda aquele bem, não se desfaça daquele bem, etc. Então, acautelar é proteger os interesses do exequente. A execução provisória no processo civil, ela caminhou mais, ela está lá prevista lá no artigo 520, numa sistemática longa que eu não vou ler aqui porque é processo civil, não é processo do trabalho. Eu até citei aqui o 520. A única coisa que eu posso dizer para vocês aqui de maneira muito rápida é que a execução provisória, o cumprimento provisório, ao contrário do processo do trabalho, no processo civil, conforme vocês já devem ter estudado, ela pode ser satisfativa, portanto, ela pode satisfazer os interesses do exequente em sede de execução provisória. Leiam a sistemática do 520 toda e vocês vão entender o que eu estou falando. Basta dizer que o caput do 520 diz a execução, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Ponto. Então vai acontecer como aconteceria o cumprimento definitivo, claro que com algumas nuances específicas do cumprimento provisório, que é a ideia de caução, etc., da proteção, que deve acontecer. Por outro lado, e não obstante a caução, ela pode ser satisfativa no processo civil. Certo, pessoal? Muito bem, agora a gente vai entrar para a nossa última fase, graças a Deus. Vamos falar um pouco da fase de expropriação. Olha, se fosse para falar da expropriação só no processo do trabalho, eu ia demorar aqui 2-3 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo do trabalho, e quando eu falo expropriação, eu estou falando da transferência de um bem, né? Transferência coativa de um bem do exequente para o executado ou da satisfação daquela execução, certo? Não necessariamente com a transferência de um bem ou com a venda de um bem. Simplesmente é um momento em que o devedor é desapossado daquele bem, é desapossado daquele patrimônio e a execução é satisfeita, por outro lado, com o exequente recebendo aquilo que lhe era devido. Essa é a fase da expropriação. Perdão. Só que a fase da expropriação no processo do trabalho, ela tem um único dispositivo que é o 888 da CLT. Só. 888, caput e alguns parágrafos. O 888 diz: concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 20 dias. Então, pessoal, primeira observação que a gente precisa fazer aqui. Fase de expropriação, a gente usa a mancheias amplamente o processo civil.
tá? No processo do trabalho. Por quê? Porque o processo do trabalho é nitidamente incompleto. Então a gente pega aquela heterointegração supletória e traz de novo para o nosso lado para dizer, olha, isso aqui, essa sistemática é incompleta. Daí vocês vão perceber que a partir de agora eu vou usar praticamente toda a sistemática do CPC, porque o regramento do processo do trabalho é muito incompleto, tá? E aí, obviamente, eu vou me utilizar basicamente do CPC, desconsiderando os demais dispositivos, naquela ideia que a gente já trabalhou antes, que o CPC é um instrumento primário de aplicação no processo do trabalho em caso de ausência ou de necessidade de ser complementado o processo do trabalho. E não obstante a existência da lei dos executivos fiscais, da lei das 5584, etc. Muito bem, então no processo do trabalho, ou melhor, no processo civil, melhor dizendo, essa fase ela é chamada de expropriação. Essa expropriação está disposta lá no artigo 825 do CPC. O 825 do CPC vai dizer o que consiste a expropriação. Quais são os mecanismos que fazem parte da expropriação? O 825 diz: a expropriação consiste em 2 pontos. 1, a adjudicação, que a gente vai explicar já já. 2, alienação, nada mais do que a venda do bem. 3, expropriação de frutos e rendimentos da empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Esse dispositivo a gente nem vai usar, apesar de ser possível no processo do trabalho e tem pouca aplicação. A gente vai trabalhar basicamente aqui a adjudicação e a alienação judicial e a remissão, que a gente vai ver mais na frente do que se trata. Então, no processo do trabalho, quando a gente fala em expropriação, existe uma ordem. Essa ordem está aqui, ordem construída pela doutrina e pela jurisprudência. E aí eu fui, obviamente, adaptando para explicar para vocês aqui, né? Traduzindo para vocês entenderem. Está lá no 8 do material, página 8, que diz, ordem no processo do trabalho. Em primeiro lugar é remissão da execução, que a gente vai explicar já já o que se trata. Caso não aconteça a adjudicação do bem, caso não aconteça a arrematação ou venda judicial desse bem, tá? Então, a primeira possibilidade aqui nesta fase é a remissão da execução. A remissão com C cedilha da execução nada mais é do que o pagamento da execução pelo executado. Então eu estou devendo, vou lá e quito a minha dívida atualizada com todas as despesas decorrentes daquela execução em trâmite. Vou pagar custa, vou pagar edital, vou pagar honorário, vou pagar leiloeiro que se já trabalhou, vou pagar perícia se já teve, vou pagar depositário se teve. Então, todas estas custas o executado vai lá e paga e faz nada mais, nada menos do que a remissão da execução. Aliás, a remissão da execução está prevista lá na Lei 5584, no artigo 13, que se aplica à execução trabalhista, que diz: em qualquer hipótese, a remissão só será deferível ao executado se este oferecer preço igual ao valor da condenação. Isso precisa ser complementado, inclusive. A remissão só vai acontecer se o executado pagar o principal e os acessórios devidos. O 826 do CPC é mais completo do que o 5584 e diz: antes de adjudicados ou alienados, portanto, o CPC cria uma ordem que se aplica ao processo do trabalho claramente, que diz, antes da adjudicação, que a gente vai explicar, e antes da alienação, o executado pode, a todo tempo, desde que não tenha acontecido nem a adjudicação nem a alienação, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. Artigo 826 plenamente aplicável ao processo do trabalho, certo?
prazo antes da adjudicação e antes que a arrematação seja aperfeiçoada, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Porque quando a gente fala de arrematação aperfeiçoada, a arrematação ela se aperfeiçoa. Lá vocês podem acompanhar o que diz o 903 do CPC, que eu cito aqui. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, a arrematação é perfeita, acabada e retratável. Portanto, a arrematação perfeita, acabada e retratável não pode haver nem remissão nem adjudicação, que a gente vai explicar já já o que é adjudicação. Então, quando a arrematação se aperfeiçoa com a assinatura do auto, acabou a possibilidade do executado remir a execução. Tá, pessoal? Muito bem. A outra possibilidade, adjudicação. O que é adjudicação? A adjudicação é quando o credor incorpora em seu patrimônio aquele bem que está constrito. Então, tem um carro penhorado que vai ser vendido. Tem um imóvel penhorado que vai ser vendido para me pagar. Eu vou lá e adjudico aquele bem antes dele ser vendido. Simples. Trago ele para o meu patrimônio. O artigo 826 diz que, lá do processo civil que a gente já leu, antes de adjudicados ou alienados os bens. Então, antes da adjudicação, o executado pode remir. Depois da adjudicação, não. Certo? E a adjudicação nada mais, nada menos do que o credor vai formular um pedido para adjudicar esse bem. Então, vamos imaginar que e esse pedido tem que ser antes também da assinatura do auto. Porque quando a gente viu lá que o auto de arrematação é assinado por quem arrematou o bem, acabou a possibilidade do credor adjudicar. Certo? Então, antes de assinar o auto, o credor pode adjudicar se o devedor não remir antes a execução. Certo, pessoal? Então, até no lapso da venda e da assinatura do auto, até no lapso entre a venda e a assinatura do auto da arrematação, o credor pode adjudicar. Isso é importante. O artigo 888, parágrafo 1º do CPC diz: a arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para adjudicação. Então, toda vez que o exequente lá naquele momento iguala ao maior lance, ele tem preferência para adjudicar. Toda vez que o exequente, ainda que ele não esteja presente, acontece um lance naquele dia, aquele lance foi o maior, o exequente ainda vai ter 24 horas antes da assinatura do auto para ir lá e cobrir o lance que foi feito pelo arrematante, adjudicando aquele bem. Certo, pessoal? Aliás, diz o 888, parágrafo 4º da CLT, o seguinte: se o arrematante ou seu fiador não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá em benefício da execução o sinal de que trata parágrafo 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados. Então, havendo arrematante, o credor tem 24 horas para ir entre o dia da arrematação e a assinatura do auto. Ele vai lá e faz a adjudicação. Agora, se esse auto for assinado no mesmo dia, da arrematação, acabou, né? Acabou a possibilidade dele. Então, vamos imaginar que o juiz assina no outro dia. Ele tem 24 horas para assinar. Neste período de 24 horas, ele vai lá e cobre o maior lance do arrematante, adjudica o bem. Ou ele participa da venda judicial e cobre o maior lance que é ofertado, logo ele vai ter preferência na adjudicação em relação àquele arrematante.
a não ser que o arrematante faça uma oferta maior e ele não cubra, aí o arrematante leva. Entenderam a ideia? Então, é por isso que tem a ordem: remissão pelo devedor, adjudicação pelo credor e a arrematação está lá na terceira parte. Muito bem, vamos partir já para o nosso final. Aqui vamos falar de nomenclatura no CPC sobre venda, item 7.4. Venda judicial de bens. Muito bem, o CPC anterior chamava de asta pública a venda judicial. Asta pública é porque enfiava lá, historicamente, enfiava uma asta no chão, uma lança no chão, por isso que fala lanço, né? Vem de lança. Enfiava lá um negócio no chão, no lugar que ia vender o bem, aí se chamava de asta pública. Enfiava uma haste no chão, por isso que chama de asta. E o lance também está relacionado a tal da lança. Certo, pessoal? Então, a asta pública era o gênero do qual tinha o leilão, que era a venda de bem móvel, e a praça, que era a venda de bem imóvel. CPC anterior. Então a asta era fixada naquele lugar que era vendido bem, por isso que se chamava de asta pública. Hoje o CPC chama de alienação. O CPC não chama mais de asta, chama de alienação. O 879 do CPC, deixa eu escrever aqui, senão o pessoal depois fala: pô, professor, mas é 879 do CPC ou da CLT? Aí eu tenho que explicar. 879 do CPC diz: alienação far-se-á por iniciativa particular, em leilão judicial, eletrônico ou presencial. Isso aqui, infelizmente, não vai dar para explicar para vocês, mas a venda pode ser por iniciativa particular ou a venda pode ser por leilão judicial, eletrônico ou presencial aplicado ao processo do trabalho também. No processo, portanto, leilão é uma modalidade de venda. É uma modalidade de alienação, é uma nomenclatura de alienação, que serve tanto hoje, né, de acordo com a nomenclatura do CPC atual, leilão serve tanto para bem imóvel como para bem imóvel. Portanto, eu não chamo mais de ata e nem de asta e nem chamo de praça e leilão. Eu chamo de leilão e esse leilão serve para bem imóvel e para bem imóvel. Então eu não chamo mais de asta pública e faço a distinção entre leilão e praça. Eu chamo de leilão e esse leilão vai servir tanto para bem móvel como para bem imóvel, e esse leilão pode ser feito por iniciativa particular do credor ou pode ser feito por leilão judicial, eletrônico ou presencial, aliás, aplicado ao processo do trabalho. Certo? No processo do trabalho, nomenclatura, vamos lá. 7.5. O processo do trabalho utiliza as expressões praça e leilão, tanto para bem móvel como para bem imóvel. O processo do trabalho é um pouco diferente, porque a primeira venda judicial ele chama de praça. Depois, não acontecendo uma primeira, naquele momento, naquele ato, aquela venda, ele chama o próximo ato de leilão. Então, o primeiro ato de venda chama de praça e depois chama de leilão. É o que diz aqui o 888 da CLT, que eu vou ler rapidinho para vocês. Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contado da data da nomeação do avaliador, seguir-se a arrematação, que será anunciada por edital, afixado na sede do juiz ou tribunal, publicado no jornal local. A arrematação far-se-á em dia e hora e lugar anunciado, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Isso eu já expliquei. O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Não havendo licitante, não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloelos nomeados pelo juiz ou presidente. Daí a possibilidade que a gente falou da venda de iniciativa particular, que se aplica aí também no processo do trabalho. Certo, pessoal? Tá? Muito bem, deixa eu corrigir um negócio aqui. Exequente. Beleza. Praça é realizada no TRT por funcionário da secretaria, via de regra, tá?
E leilão pode ser realizado tanto no TRT como fora do TRT, certo? Tanto para bens móveis como para bens imóveis. No TRT tem alguns TRTs que sempre chamam primeiro de praça. E tem outros que chamam, não importa se acontece uma, duas, três, sempre de praça. E alguns fazem a distinção. O primeiro ato é praça e o outro vai se chamar leilão se a praça não tiver nenhum arrematante e nem houver adjudicação. Certo? Então marca uma praça, ela é infrutífera, marca o leilão. Via de regra, a praça está relacionado ao maior lance, né? Ao maior valor ofertado, né? A tendência é essa. Acontece uma praça, o maior lance leva. O leilão, né? Já se a praça não teve o maior lance, pode ser que não tenha nem arrematante, aí marca o leilão e aí se vai trabalhar qual vai ser a oferta que vai ser apresentada. Aí já não se fala de concorrência, porque a praça, via de regra, se entende que haverá concorrência entre os arrematantes, daí a ideia de maior lance ou lance, né? Já o leilão, quando essa praça é infrutífera, pode acontecer com uma pessoa presente, portanto não se vai trabalhar a ideia de maior lance, vai se trabalhar a ideia do lance que é oferecido por esse pretenso arrematante. Certo, pessoal? Aí eu trouxe para vocês, eu não vou falar não, algumas formalidades da alienação judicial na CLT, que eu já falei até rapidamente. Eu vou falar, mas não vou transcrever o dispositivo legal, tá? Então, obviamente que esses atos eles precisam ter publicidade. A ideia é conferir publicidade a esses atos, e a CLT dispõe sobre uma sistemática de publicidade, e essa ideia de publicidade se utiliza também no processo civil, quando o processo civil fala em rede mundial de computadores, publicidade, em leilão virtual, etc. É óbvio que a Justiça do Trabalho vai ter que se adequar a esse momento e não pode ficar falando só de publicação de edital no tribunal, porque às vezes ninguém tem nem ciência disso. Então, é óbvio que a ideia de publicidade do CPC é mais moderna, portanto, o processo do trabalho vai ter que se utilizar disso também. Muito bem, a arrematação eu já falei para vocês, tá, pessoal? A arrematação é o ato que o terceiro vai arrematar aquele bem. Portanto, vai ter uma transferência de propriedade daquele bem que era vinculado à execução, que se for na praça está relacionada ao maior lance, se for no leilão está relacionada ao lance que é ofertado, desde que não seja um preço vil, como a gente vai ver mais na frente. Então, para o devedor existe uma expropriação do patrimônio dele. Para o credor existe uma aquisição de propriedade. Certo, pessoal? Então, a arrematação, portanto, é uma forma originária de aquisição de propriedade. Se é uma forma originária de aquisição de propriedade, as dívidas anteriores ficam extintas para o arrematante e são subrogadas no preço que o arrematante paga. Certo? O que isso significa? Bora explicar aqui para vocês. Na pós eu explico mais rápido aqui, mas na graduação a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Quando a gente fala de aquisição originária de propriedade, a gente está falando, o cara vai e arremata aquele bem tem dívida tributária. Pouco importa a dívida tributária para o arrematante. O arrematante vai lá e vai pagar aquele lance e vai adquirir aquela propriedade. A dívida tributária vai ser paga com dinheiro que ele depositar. Portanto, não vai ser de responsabilidade dele, vai ser de responsabilidade da jurisdição e do credor e do devedor aquela dívida. Do devedor e do credor também. Esse terceiro que vai lá e arremata esse bem, ele arremata esse bem como forma originária de aquisição de propriedade.
Logo, as dívidas tributárias, por exemplo, vão ter que ser pagas com o valor que ele depositar. Ele não vai ser mais responsável por elas. Trouxe uma jurisprudência para comprovar isso que eu estou falando para vocês aqui. Arrematação IPTU. Adquirido o imóvel por arrematação, a responsabilidade tributária não é do arrematante. E o crédito proveniente do IPTU subroga-se no valor pago na arrematação do bem. Ou seja, aquele valor pago é que vai ter que suprir aquela dívida tributária. Certo, pessoal? O arrematante não tem nada a ver com isso. Agora a gente vai trabalhar para finalizar a ideia do lance vil ou do lance mínimo. A gente viu que na praça é o maior lance e no leilão pode ter só um lance. Este lance, para ser rígido, para ser admitido, ele não pode ser vil. No passado se discutia muito no processo do trabalho o que é o lance vil. É o cidadão oferecer 10% do valor do bem, 20% do valor do bem, 30% do valor do bem no leilão. Se chegou, e aí se discutiu muito isso na jurisprudência, e aí o CPC veio e deu uma luz. Muito simples à luz do CPC. Primeiro, a ideia do lance vil, a nomenclatura foi um pouco modificada para ser chamada de lance mínimo, certo? Então, aquilo que é abaixo do mínimo é vil, então não se admite. Logo, a gente vai ter que trabalhar o que é o mínimo para ser admitido. E o CPC trouxe uma regra bem clara, perfeitamente aplicável ao processo do trabalho, porque o processo do trabalho não tem nada sobre isso. Logo, é uma aplicação por subsidiariedade, que diz, artigo 885 do CPC, o juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Então, abaixo do preço mínimo é o preço vil. Aí a gente vai ver o que é o preço vil. Deu para entender? O artigo 891, do CPC, vem e completa o que diz o 885 do CPC, que diz: não será aceito lance que oferece preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo. Portanto, na verdade, o que é importante saber é qual é o preço mínimo, porque abaixo do mínimo é o vil, certo? Então vamos lá, continuando aqui, lendo de novo o 881, que eu me empolguei e parei no meio. 891 do CPC. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único do 891. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Portanto, fica fácil, ó. Importante, preço mínimo. Abaixo do mínimo é vil. Então, o que se trabalhava antes para se definir o que era preço vil sem nenhum parâmetro não existe mais. O CPC vai e trouxe o preço vil como se fosse algo que estivesse como se fosse não, algo que está ligado ao mínimo. Abaixo do mínimo é vil. Quando o juízo não determina o que é o mínimo, o CPC vem e traz uma regra objetiva e diz, ó, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação quando não tiver sido fixado preço mínimo. Então, eu ofereço, a jurisdição vem e diz, ó, esse bem vai a leilão e o preço mínimo dele é 60%, o lance mínimo é 60% do valor da avaliação. Então,
é um bem de 100 mil reais. Portanto, o preço mínimo é 60 mil. Não é isso? O preço mínimo é 60 mil. Logo, eu estou dizendo que o preço mínimo aqui de lance é 60 mil. Ou seja, 60% do valor do bem. Certo? Portanto, abaixo do mínimo é vil. 59 mil vai ser vil. Certo? Só que a outra possibilidade é o juízo não estipula o preço mínimo. Não diz que é 60% mínimo. O CPC vem e complementa a regra e diz, considera-se mínimo quando não entabulado, considera-se vil, perdão, quando não entabulado o preço mínimo, quando o preço foi inferior a 50% do valor da avaliação. Espera aí que ficou confuso. Vamos lá. É vil quando não foi estipulado preço mínimo. E será vil toda vez que o preço for inferior a 50% do valor da avaliação. Logo, neste caso aqui de 100 mil, se o juízo não estipulou o preço mínimo, vai ser vil tudo abaixo de 50% do valor da avaliação, que é 100 mil. Então, tudo que for abaixo de 50 mil, neste caso, vai ser vil, portanto, não vai ser admitido lance abaixo disso. Então, ou o juízo estipula o mínimo, ou o mínimo vai ser 50% do valor da avaliação. Regra plenamente aplicável ao processo do trabalho, porque confere segurança e objetividade nestas relações, confere segurança e objetividade nesta última fase da execução. Ufa! Missão cumprida, pessoal. Execução finalizada. Fiz tudo que eu tinha para fazer, apresentei tudo que eu tinha para apresentar. É claro que se tivesse mais tempo eu ia mais longe em relação a alguns assuntos da execução, mas eu acho que no nosso padrão de graduação aqui foi um curso bastante razoável. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o material, que eu acho que a execução aqui a gente conseguiu trabalhar legal. Inclusive já falamos até dos recursos, fraude de execução, embargo de terceiro, a gente entrou em um monte de assunto aí. Beleza, pessoal? Então, missão cumprida. Agora a gente se encontra novamente na aula de revisão para P2, que a gente vai fazer, se Deus quiser, síncrona, certo? Eu não sei se vou conseguir produzir um material para vocês, porque minha vida está muito complicada. Mas eu vou tentar produzir um material. Se eu não conseguir produzir um material, eu vou falando para vocês na aula quais são os pontos que vocês devem estudar